Amigas e amigos, o bom jornalista Alon Feuerwerker levanta uma questão interessante na sua coluna nesse site Poder 360, que ele diz o seguinte, que a esta altura parece termos chegado a um consenso, o Brasil entrou em excepcionalidade político-jurídica. Alguns apontam um estado de exceção já instalado com objetivo eleitoral. Para outros, seguir as leis e a Constituição ao pé da letra facilita a impunidade dos corruptos e, portanto, deve-se ler a carta não à luz do nela escrito ou das intenções do Constituinte, mas pelo lado do interesse social. Aí ele pergunta, essa segunda visão introduz o problema clássico: quem decide qual é o interesse social? A resposta certa é conhecida: define interesse social quem tem força para impor sua vontade ao conjunto do país. Aí entra essa questão, né? Qual força? A força política é uma coisa. Você tem que acumular forças políticas, unir amplos setores da sociedade para que o máximo de interesses da ampla maioria da sociedade prevaleça sobre os interesses da minoria. E essa questão que eu tenho falado aqui, essa divisão clássica do Brasil, esses dois universos, unir esse universo do povo para enfrentar esse outro universo dos exploradores, dessa elite parasita e escravagista, etc. A força política. Agora, outra força, a força dessa gente, desse outro universo, é a força bruta, a força militar, a força da manipulação ideológica, a força midiática. Esse é o dado concreto, a realidade do nosso país. Não tem como fugir dessa constatação, porque ela é óbvia, histórica, e não sou eu que estou dizendo isso, são os explicadores do Brasil, que eu sempre digo aqui, que eu sempre falo. A gente viu isso aí, por exemplo, agora no Bom Dia Brasil, foi praticamente uma edição do Bom Dia Brasil do Grupo Globo, esse Jornal da Manhã, voltada para esta politicagem aí, Voltou de novo essa guerra de facção aí, o Grupo Globo tentando atingir o presidente golpista Michel Temer, mas o comentário que eu quero chamar a atenção aqui foi sobre essa liminar do ministro do STF, o Dias Toffoli, que permite ao Paulo Maluf, que estava preso lá, cumprir pena em casa, alguma coisa assim. Daí o Chico Pinheiro comentou, mas quantos não estão na mesma situação? É lógico que isso aí foi mandado, isso é calculado, não é à toa, que estão na mesma situação do Maluf, que estão aí apodrecendo nas cadeias. Ou seja, o que vale então? Não é a lei? Eles não dizem aí que a lei é para todos? O que vale, a lei ou a violação da lei? Se a lei está sendo violada, então que se estenda, defenda-se. Que se estenda a lei para todos, não dizer, não, como a lei pode ser violada, está violando para uma grande quantidade de pessoas nas mesmas condições do Maluf, deixa o Maluf aí. Sem entrar aí no mérito, como se diz, pra gente, eu estou citando aqui para a gente entender como é feita a manipulação política, ideológica e tal, as regras próprias que esse universo cria. E quando o Alon fala dessa questão, quem define essa questão de força, olha aí a força. É a força da manipulação, da mentira, do jogo exatamente para atender aos interesses desse clube privado, misturar tudo, para tentar depois fazer emergir aí a história do cidadão de bem, essa história que eu tenho falado aqui é muito claro isso é absolutamente cristalino, esse episódio, por exemplo, do atentado contra o ex-presidente Lula lá na caravana dele no Paraná. Aí a mídia claramente assume isso como se fosse uma questão que não tem nada a ver com todo o imbróglio que se criou no país, a tal da polarização. E é interessante como eles socorrem os cachorros loucos nesta questão. Quem é o responsável por esta polarização? Quem? Raimundo Nonato? Não, Luiz Inácio Lula da Silva e os petistas. Isso é claro, eu comentei aqui no vídeo passado que eles jogam essa questão do Fachin, não é isso? Para igualar. Agora o Fachin não disse quem está ameaçando ele. Que história é essa? Isso tem um cheiro de manipulação, ainda mais em se tratando de alguém enfiado na lógica, no espectro da Operação Lava Jato, como o juiz, o ministro responsável pela Operação Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal. Essas manifestações da direita, não tem nada a ver com as manifestações da esquerda, são coisas diferentes. A esquerda se defende, está defendendo o interesse do povo, traduzindo uma ideologia, um anseio do povo. Pode ter exagero aqui e ali, tem mesmo, em se tratando, às vezes, de algumas manifestações, pode-se dizer que tem exagero sim. Agora, a questão é essa, o que move
as ações, né, no essencial. Qual é a ideologia que está movendo? Os cachorros loucos estão defendendo qual a ideologia, qual o interesse? Estão a serviço de quem? A soldo de quem? Esta é uma diferença fundamental. E a gente vê isso nas manifestações. O governador do Paraná, por exemplo, o Beto Richa, deu entrevista aí na Folha de São Paulo. Lá pelas tantas ele diz, parece que foi uma coisa muito localizada. Ou seja, uma coisa que não tem importância, né? Muito localizada. O Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, esse doido fascista aí, né? Também foi lá para o Sul. É engraçado, né? Ele foi lá fazer o quê? Cheirar o quê? Exatamente quando está passando a caravana do ex-presidente Lula. Essa história, ele se reuniu com quem lá? Com os cachorros loucos, fascistas. É a mesma história do Alckmin, né? Aí quando o Lula sai em caravana, normalmente um deles sai atrás, né? Agora ele se reúne com quem? O Lula se reúne com o povão, com a massa. Os cachorros loucos vão lá se reunir com o Bolsonaro, os empresários engomadinhos vão se reunir com o Alckmin. Olha aí como tem diferença em tudo isso. Agora, os editoriais dos jornalões, não é à toa que os 3 jornalões fizeram editoriais hoje, um dia depois do atentado. Veja, é para maturar, pensar, consultar, né? O Globo diz no editorial, tiros em caravana de Lula ameaça a faquinha atingem a democracia. Olha, pondo as coisas no mesmo patamar. Eu repito a pergunta, quem está ameaçando o Fachin? Quem praticou o atentado contra o Lula, a gente sabe, os autores intelectuais, comentei isso aqui ontem, são jagunços da Operação Lava Jato, jagunços de Jair Bolsonaro, jagunços da Globo, da mídia, jagunços dos golpistas em geral. Esses são os autores materiais, né, de um crime articulado por esses mentores intelectuais. Aí diz aqui, o editorial do Globo, nesse sentido, é preocupante e potencialmente muito perigosa a coincidência de ser este um momento também de paixões político-partidárias e ideológicas, quando se aproxima uma campanha eleitoral decisiva para o país e com enorme fragmentação de candidatos. Pode ter fragmentação de candidatos, mas de projeto para o país não tem fragmentação nenhuma. São os 2 universos que eu tenho falado aqui que estão se manifestando. Paixões político-partidárias, a defender uma ideologia, um ponto de vista, é paixões políticas e partidárias. Isso aqui é manipulação. A Folha diz lá pelas tantas, o editorial, é certo que protestos contra candidatos de qualquer partido nada tem de ilegítimo. O PT, por seu papel central nos escândalos recentes de corrupção, não teria como escapar ileso da indignação geral contra o PT. As pesquisas todas mostram que o PT é o partido mais aceito na sociedade brasileira. Agora, o PT é vítima de indignação geral. Olha aí. Ou seja, a vítima é a responsável pelo crime. Prossegue ainda mais porque têm sido claras as indicações de Lula no sentido de buscar o confronto e desafiar a legitimidade das sentenças da justiça e da própria magistratura. Tem legitimidade as sentenças da magistratura aí? Esses grupos corrompidos, do espectro aí da Operação Lava Jato? Quem tem um mínimo de juízo, de 2 neurônios em funcionamento, sabe que não tem legitimidade nenhuma. E o que o Lula tem falado é no sentido de se defender. Eu não respeito essa decisão porque eles desrespeitaram a justiça, o poder judiciário, a democracia, o povo. Mais de 54 milhões de votos no programa de governo que elegeu a presidenta Dilma Rousseff, e etc, etc. Não dá para ficar aqui repetindo coisas que são óbvias, mas dá para desmascarar aqui o editorial da Folha, cinismo puro. O Estadão, o editorial do Estadão, saliente-se ademais que trazer um embate político para o terreno do Vale Tudo é precisamente o que gostariam de fazer os radicais petistas. Olha aí, a vítima, responsável pelo crime, incapazes desde sempre de conviver democraticamente com seus adversários. Como é que pode se conviver democraticamente escravos e escravagistas? Como é que é essa dialética? Como isso é possível? A esquerda, de uma maneira geral, tem um sentido democrático, claro, né? À toa que chama-se forças democráticas e progressistas, o progresso social está avançando, a democracia, consequentemente. Agora a gente fala, a esquerda, quem tem ideologia de esquerda, progressista, democrático, fala, vem pra cá, vamos discutir aqui e tal, nós achamos isso, achamos aquilo. Agora vai discutir com cachorro louco, com doido, com gente aí como esse cartel mafioso da mídia, como que isso é possível? Isso vem de há muito tempo, de agora, o caso aí do Getúlio Vargas, para pegar só um exemplo aí da República, que foi o período mais radicalizado aí desse confronto desses 2 universos. Tem aqui, nesse livro aqui do Maurício Grabois, tem um episódio do Getúlio Vargas na Constituinte de 1946, que ele perdeu a paciência com a UDN que perseguia ele e chamou, se vocês quiserem resolver o problema lá fora, chamou para brigar na rua.
né? O Lula não chegou a tanto. Agora só o Lula disse, ó, ele está se defendendo. Se vocês vierem para cima, a gente não provoca ninguém. Agora, se vocês vierem para cima, nós vamos nos defender. É o que tem feito no Fundamental, quando o Estadão diz aqui, né, que... eu vou prosseguir aqui na leitura do Estadão, que fica mais claro a ideia que ele quer mostrar aqui. Né? Não é possível esquecer que Lula da Silva, Lula não tem nome, certa vez ameaçou convocar em defesa do governo petista o exército de Stedley, isto é, a milícia do movimento dos trabalhadores sem terra, espécie de vanguarda da arruaça nacional liderada pelo notório João Pedro Stedley. Olha os termos. Eu já comentei aqui, isso aqui é uma manipulação. Também tem aqui nos 2 livros o que eles fizeram com o Prestes, né, para justificar a cassação do registro do Partido Comunista do Brasil. Aí prossegue ainda o editorial do Estadão, exemplos da truculência petista, portanto, não faltam. Mas os brasileiros de bem, olha aí, apareceu os margaridos, os brasileiros de bem chegaram aqui no editorial do Estadão. Ontem ele deu uma disfarçadinha, hoje foi explícito. Chamou os cidadãos honestos, agora que são os cidadãos de bem, os brasileiros de bem. Né, os brasileiros de bem, por mais irritados que estejam com a lenga-lenga cínica de Lula da Silva, né, e Dilma Rousseff, olha, com um tom de desdém, de ironia, né, e sua tigrada, nós que defendemos a democracia, o Estado Democrático de Direito, nós que somos progressistas, né, nós que somos cidadãos civilizados do século XXI, somos a tigrada. Então a tigrada, e nem o Lula nem a Dilma, pode se rebaixar ao nível dos que têm a ganhar com a transformação da cena política em ringue. Né? Querendo dizer aqui o seguinte, ó, vocês têm que abandonar essa tigrada, né? E, né, enfim, uma interpretação que, né, é isca. Eu sempre digo, né, que a gente tem que ver a isca antes do anzol, né, lançando aqui iscas. Os cidadãos de bem não podem entrar no lenga-lenga, né, desse cinismo do Lula, da Dilma, dessa tigrada. É isso que ele quer dizer aqui. Aí termina dizendo, ao contrário, é preciso deixar muito claro quem são os inimigos da democracia. A democracia tem conceito de classes, né? Eu sempre falei, a democracia deles. Nós, quem é democrata, quem é civilizado, né, jamais vamos nos enfiar na lama da democracia da direita. Isso pode esquecer. Isso não tem nenhuma possibilidade de acontecer, porque como é que até uma impossibilidade física, como é que escravos e escravagistas vão conviver numa mesma democracia, né? Se eles quiserem vir para a nossa democracia, aí é outra coisa. Agora, a gente ir para a democracia deles, pode esquecer, né? Eles chamam de democracia, não é isso? Aí o Estadão, o Globo, a Folha foram ouvir os tais especialistas, né? Teve um aí que disse que, no Estadão, né, que disse que um deles sugere que as forças políticas do país, incluídos aí partidos e grupos como o Movimento Brasil Livre, o MBL, façam um comunicado conjunto refutando atos violentos recentes. Se eles são os responsáveis pela violência, como é que vai fazer um comunicado comum? Né? Uma manifestação de repúdio à violência. Não seria a mesma coisa de chegar para o Carrasco, um enforcado pedir para o Carrasco, nós assinamos aqui conjuntamente um manifesto, né, repudiando esse ato de violência que você vai praticar daqui a pouco. A Folha fez um levantamento aí de um colunista, repórter, não sei exatamente quem foi, né, sobre as mentiras do Sérgio Moro no Roda Viva. Aí põe lá falso, verdadeiro, falso, aquela coisa que é típico da Folha, né? Pegando coisas que o Moro falou que a Folha julga que foram falsas e verdadeiras. Né? Evidentemente que tem coisas que a Folha inverte, né? Porque tem a lógica movimentando isso. Essa questão do auxílio moradia, por exemplo, que o Moro disse que foi a única resposta, eu comentei aqui, né, que a gente pode pegar o Moro em flagrante, a Folha diz que é verdadeiro, que a Constituição diz que os tais subsídios da magistratura tem que ser reajustado anualmente, não é reajustado há 3 anos. Aquela questão, né? Um erro não justifica o outro, um erro se soma ao outro para resultar num erro maior ainda. E a Folha... Bom, enfim, agora é isso. É que o Moro tem dito aí, não só o Moro e sua trupe tem dito aí que a imprensa, que é a mídia, na verdade, é muito importante para a Lava Jato e tal. Quer dizer, é a correia de transmissão da Lava Jato, né? E ele respondeu aí a defesa do Lula. Eu comentei aqui também, a defesa do Lula fez uma denúncia desse conluio, né, com autoridades do sistema judiciário norte-americano, né, que a defesa fez lá uma petição, né, queremos justificativa disso aqui. O Moro respondeu, está aí no site da revista Veja, né, dizendo que
Segundo o que o advogado Cristiano Zanin diz, que autoridades dos Estados Unidos discorreram em evento recente sobre uma cooperação informal e baseada na confiança com procuradores brasileiros. Aí o Moro respondeu: eventualmente, conversas informais entre autoridades de países cooperantes podem ocorrer mesmo antes da formalização dos pedidos de cooperação. Aí tenta desqualificar a denúncia, né, na petição. Agora ele não responde. É isso que eu sempre falo aqui, responde na platitude, na generalidade. Aí fica fácil, né? Também a defesa do ex-presidente Lula questionou aí essa declaração dele lá no programa Roda Viva, aquele programa lá, a Chapa Branca, né? Para fazer escada para ele, que ele deu recado lá para a ministra Rosa Weber, né? E a defesa do Lula respondeu: espero que a ministra do STF, Rosa Weber, não ceda na discussão sobre a concessão ou não do habeas corpus, né, do Lula, a pedidos de ex-assessores ou integrantes do sistema de justiça. É claro que ele está falando aqui do Moro, né? Aí diz aqui ainda o advogado: eu só espero que a ministra aplique a Constituição Federal vigente, independente de qualquer apelo que seja feito a ela por ex-assessores ou integrantes do sistema de justiça. Olha, essa é uma das questões que eu sempre falo aqui, né? Uma coisa é o que ele diz, outra coisa é quando a gente vai ver de perto, com lupa de precisão, o que ele diz. Quem é essa figura tão nefasta para o nosso país? Aí vem falar ainda de fazer nota conjunta. Como fazer nota conjunta com esse tipo de gente? Né? A Carmen Lúcia, outra aí, né, vive aí dando entrevistas, fazendo proselitismo, né, pregação verborrágica, né, sem correspondência com os fatos. Né? Se ela diz que a lei é para todos, a lei vale para todos, por que ela não aplica a lei? Por que ela tentou, né, burlar aí a tramitação do pedido do habeas corpus do ex-presidente Lula? Aí a gente vai vendo, decompondo as coisas, vendo quem é quem, o sentido de classe, o sentido ideológico, a guerra de facções. O Grupo Globo abriu de novo, falei. Guerra aí contra o Michel Temer, tentando ressuscitar aquela história do Rodrigo Janot. Agora é o Luiz Roberto Barroso, pangaré da Globo, que está assumindo o papel aí do Rodrigo Janot. Né? O Globo, o Jornal Globo, quem for agora lá, agora são 11 horas e 50 minutos, quem for agora, né, nesse dia 29 de março de 2018, vai ver lá no Portal Globo a manchetona em letras garrafais, caixa alta, como a gente diz, em letras maiúsculas. Urgente, PF prende amigos de Temer, José Yunes, Coronel Lima e o ex-ministro Rossi, que foi ministro da Agricultura do Temer. Urgente. Aí fala da questão do José Yunes também. Aí cria a ideia, né, do amigo, é amigo do Lula, tinha um amigo do Lula, né? José Carlos Bunlai, ele não tem nome, é um amigo do Lula, agora é um amigo do Temer. Né? Aí entra aquela questão de novo, né? A lei é para todos, o Globo vive falando isso, a lei é para todos, prendeu aí também a turma do Michel Temer e tal. Agora, se a lei é para todos, então por que o Paulo Roberto Costa está solto, o Alberto Youssef, que é o doleiro queridinho da Operação Lava Jato, também está solto? Né? A questão do José Serra, do Eduardo Cunha, das malas do Aécio Neves, do Gedel Vieira, ó, são coisas e mais coisas. A gente levanta o tapete dessa gente, né? O que não falta é podridão. Aí o Janot se manifestou no Twitter, começou, olha aí, reapareceu também aí outro Margarido da história, né? Os frasistas de porta de banheiro de rodoviária lá da Operação Lava Jato também já se manifestaram. Esse Carlos Fernando dos Santos Lima escreveu lá uma das suas frases de porta de banheiro de rodoviária, diz: devem estar pensando se Yunes não tem um probleminha qualquer de saúde para pedirem que ele vá para casa. Olha aí, boquirroto. Né? E outra coisa que ele fala lá, que ele põe um artigo do jornal El País explicando essa série aí do Netflix, da Operação Lava Jato, né? Que ele diz que vale a pena ler para se entender o que está acontecendo. Aí ele publica uma frase, né, que ele diz aqui o seguinte, que a investigação foi feita com base em escândalos de corrupção divulgados na grande imprensa a partir de 1987. Antes disso, não temos documentação sobre corrupção, o que não significa que não existia, mas sim que não havia uma imprensa livre para expor os casos. Antes de 87 não tinha imprensa livre, não tinha corrupção, né? E a imprensa, mesmo sendo aí
a imprensa deles divulgou casos e mais casos de corrupção, né? Isso aqui é claramente uma mentira. Na verdade, ele está citando aqui, ele pegou essas frases de um tal de Luiz Alves, que é pós-doutorando no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, e um dos cinco pesquisadores do projeto, o projeto aí da série, né? Aí aquela história, né, vale a pena. Aí tem outra frase aqui que ele cita desse tal de Alves, aí, Luiz Alves, né, essas redes criminosas operam de forma similar ao tráfico de drogas e às redes terroristas. Ou seja, não deixa documento, não deixa nada, né? Agora, tem documentos, tem malas, tem tudo mais. A Operação Lava Jato foi atrás disso. Caixa 2, evasão de divisa, lavagem de dinheiro e tal, né? É o caso aí de perguntar, né, para o principal responsável de tudo isso, o José Padilha, né, que é o diretor responsável por esse projeto, que chamou os partidos políticos de quadrilha, né, que fraudou o roteiro da Lava Jato por interesses recônditos e suspeitíssimos. É o caso de perguntar, né, tudo isso que ele fez aí seria uma exigência dos seus financiadores? Responda aí, se puder, senhor José Padilha. O resumo de tudo isso está numa resposta que o Gilmar Mendes, ministro da STF, deu a um jornalista da Folha, né, que ele está lá em Portugal, diz que vai viajar, volta, né, para participar aí do julgamento no dia 4 agora do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Né, e o jornal diz que questionou o ministro se ele voltaria, né, e quem pagaria a sua passagem de volta. Olha a Folha fazendo intriga, fofoca, né, fazendo um jornalismo de esgoto. A resposta que o Gilmar Mendes deu não dá para reproduzir aqui por uma questão de decoro jornalístico. Quem puder procurar aí, está na Folha, né, vai ver. Ele manda enfiar, né, a pergunta, né, em algum lugar do editor, né, que instruiu o repórter a fazer essa pergunta. Né. É o resumo de tudo isso aí. Né. É o tipo de jornalismo, de mídia, né, é o tipo de coisa que explica todo o sentido dessa violência, dessa polarização, né, e faz a ligação com os casos históricos aí que aconteceram na nossa história, né, de violência dessa direita. Esse tipicamente, quem atirou no ônibus do Lula, as mãos que atiraram lá são as mesmas mãos que assinaram a sentença de condenação do Lula, que confirmaram a sentença, que produziram os relatórios, o PowerPoint e etc, etc. As mãos que escrevem artigos aí nas colunas de jornais, né, as bocas que xingaram o ex-presidente Lula são as mesmas que vivem aí nas colunas, né, das emissoras, das redes de rádio, de televisão, de internet, etc. É isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.